Nesse vídeo nós vamos mostrar tapa com luva de pelica, mas também nós vamos falar sobre credenciamento, vamos falar sobre escola de formação de bombeiro, instrutores de bombeiro, bombeiro civil, quem é obrigado a se credenciar. No seu estado, tem legislações? O corpo de bombeiro exige? Tem algum requisito? Você é obrigado a se credenciar? A escola é obrigada a se credenciar? O instrutor é obrigado a se credenciar? E quais são esses requisitos? E como que eu faço esse cadastro? Aqui nesse vídeo, assista até o final, você vai ver como é fácil fazer o seu cadastro no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e que serve para o Brasil inteiro. Esse cadastro aqui vai dar um upgrade na sua profissão aí no seu estado, porque você está cadastrado em um órgão público oficial do estado. Mas antes, vamos para o nosso momento promocional. Aqui nós abrimos espaço para os nossos irmãos de farda. Com vocês, a Castro Clear. Você tem coragem de mostrar seu trabalho de perto? Meu amigo, eu não tenho coragem, eu tenho orgulho. A empresa Castro Clear é uma empresa de higienização. Vocês viram aí o trabalho dele. Nós aqui estamos abrindo espaço para o nosso irmão de farda. Aqui no nosso WhatsApp, nos nossos grupos, no nosso Instagram. Se nós temos como missão dar a vida, doar a vida para salvar uma, maior honra do que ajudar um irmão de farda a conseguir o seu pão de cada dia. E aqui no nosso vídeo, nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, nós vamos abrir espaço para você que quer fazer a sua propaganda e a sua promoção. Entre em contato comigo aqui no telefone, tá certo? E agora vamos ao vídeo tapa de pelica, credenciamento do Corpo de Bombeiro. Vamos falar aqui sobre credenciamento de bombeiro. Mas dessa vez nós vamos mostrar como que você realiza o credenciamento. Como que você pode fazer um cadastro no site do Corpo de Bombeiro. Ainda vemos diversos bombeiros civis com dificuldade e falta de informação sobre o credenciamento do bombeiro, do instrutor e da empresa. Muitas vezes ainda o bombeiro civil confunde escola com empresa. A gente aqui também vai explicar a diferença entre escola e empresa, que formam bombeiros civis, tá certo? Tem uma grande diferença. E você, como bombeiro civil, tem que ter conhecimento de tudo que envolve a sua profissão. Nós sempre falamos que o conhecimento, ele é um investimento e que te traz retorno. Mas para isso, você precisa saber aplicar. Então, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, nós vamos falar aqui sobre uma parábola. O advogado, o professor e o poço. Preste bastante atenção. Isso talvez vai te ajudar muito a conquistar o seu sucesso na sua carreira. Um advogado vendeu seu poço para um professor. 2 dias depois, o advogado, muito esperto, foi até o professor e disse: professor, eu lhe vendi o poço, mas não a água que está dentro dele. Se quiser usar a água, terá que pagar a mais pelo uso. O professor sorriu e respondeu: sim, seu advogado, eu ia até falar com o senhor sobre isso.
eu ia dizer que você não deveria me vender o poço. Mas como você me vendeu o poço, eu vou pedir a você, como dono do poço, que retire a sua água. Se você não retirar essa água, eu vou ter que cobrar aluguel, pois o poço é meu. Ao ouvir isso, o advogado ficou nervoso e disse: Ah, eu estava brincando. Só pode ficar com a água. Então, veja, o conhecimento, ele precisa ser bem aplicado, para que ele retorne como um investimento. Então, se você trabalha na atividade de bombeiro, você precisa ter conhecimento, para que você não caia nessas mazelas, para que você não caia em golpes, para que você não fique na mesma posição na sua carreira. Você precisa do conhecimento, você precisa possuir conhecimento, mas o mais importante, você tem que saber aplicar esse conhecimento que você adquiriu. Então, quando você faz um curso de bombeiro civil, você deve explorar ao máximo aquele curso que você fez. Ele não pode ser um investimento apenas de conhecimento. Ele precisa ser um investimento que você vai aplicar na sua vida real, na sua atividade de bombeiro. Então, ao escolher um curso, verifique se ele te traz retorno. Não compre um curso porque ele é bonito, porque ele te dá um brevê, um logo, uma camiseta, um chapéu, um boné. Ele te dá um adorno. Não, ele tem que te dar resultado. Então, um curso, quando você investe nele, ele tem que trazer resultados, resultados práticos na sua vida. Então, o investimento na carreira de bombeiro deve ser bem pensado. Você deve ter uma gestão de carreira. Você não precisa de motivação. Porque quando a motivação acaba, acaba o seu desejo pelo sucesso. Você tem que ser a motivação do seu sucesso e não se inspirar em motivações dos outros. Você pode até seguir exemplo de pessoas que tiveram sucesso, mas não acredite que você terá o mesmo sucesso dela, apenas seguindo o que ela fez. Cada caso é um caso. Então, é muito importante que você entenda isso. Então, aqui nós vamos falar sobre conhecimento. Conhecimento de credenciamento, conhecimento de como conquistar uma carreira profissional e subir gradativamente os degraus para o sucesso nessa carreira. O bombeiro civil, a formação de bombeiro civil, a gente sempre fala sobre o que ela vai trazer de especial na sua vida. Não são só frases de efeitos. Vidas alheias e riquezas a salvar. Vidas por vida. Não são só fotos com uniforme de bombeiro. A credibilidade não vem disso. Postar frases de efeitos impactantes nas redes sociais, postar a foto, selfies, uniformizado de bombeiro. O sucesso vem de ações. E falando em ações, eu tenho visto muitas ações, mas muitas ações negativas.
Eu mesmo faço meia-culpa. Também já tive ações negativas que tinha como convicções que eram as mais acertadas, que eram as melhores das intenções. Mas, como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. E nós vamos aprendendo com nossos erros, vocês vão aprendendo, vocês vão criando a sua personalidade, vocês vão criando as suas características e as suas convicções próprias. Isso é com o passar do tempo. A sua mão vai ficar calejada. A sua memória vão trazer imagens de coisas que você fez e que você entendia que naquele momento eram convicções corretas. E com o passar do tempo, você vai mudar a sua postura. Porque a sociedade muda e nós temos que mudar. As leis mudam de acordo com a mudança na sociedade. As normas mudam de acordo com as mudanças na sociedade. E nós mudamos de acordo com os padrões sociais. Então, hoje, a rede social ela é uma arma muito poderosa para o bem e para o mal. Só existe bem porque ele fortalece a ideia de que existe o mal. E só existe o mal que é para combater a ideia do bem. Então, sempre vai haver essa dicotomia, né? Esses contrassensos entre o bem e o mal. Isso é normal. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, que adianta falar em Deus no WhatsApp, mandar mensagem de Deus num grupo que você criou, mandar frases de efeito impactantes sobre a atividade de bombeiro, se você não tem ações realmente que convalidam ou que acreditam nessas orações e frases impactantes sobre a profissão de bombeiro. Dar a vida sem olhar a quem. Vidas e riquezas alheias a salvar, nem que custe a própria vida. É bonito. Aí, logo na sequência, um irmão de farda, como costumam utilizar no post do WhatsApp, posta ali uma atividade que ele exerce para ter uma remuneração extra. Ele vive de evento, os eventos são escravocratas, são atividades informais que não trazem o sustento de cada dia de um bombeiro civil. Todos vocês conhecem isso e postam isso. E aí esse irmão de farda posta que ele vende chocolate para fazer uma renda extra. Logo na sequência, aquele que prega as orações, o amor a Deus, o amor à vida alheia, que dá a vida por alguém que ele nem conhece, segundo os seus posts, né? Ele adverte o irmão de farda que está necessitando vender, trabalhar honestamente, e que utiliza ali aquela rede social para divulgar o seu produto, o seu serviço. E na segunda postagem, ele decapita, porque a exclusão de um grupo é a decapitação, é a pena de morte naquele grupo. Vocês não compreendem o poder disso? Você está reprovando a conduta de um irmão de farda que tem uma necessidade em divulgar o seu produto e que ele tem aquele caminho que é o único caminho barato e rápido para que ele conquiste um mercado e venda o seu produto. Você está restringindo ele de levar o pão de cada dia para sua casa.
E você acha que todas essas ações suas têm convicções corretas, porque tem regras no grupo, porque o grupo é para isso, porque o grupo é para aquilo. Se você posta que é um bombeiro que dá sua vida para um desconhecido, você não pode dar um segundo no seu grupo para que um irmão de farda poste algo legítimo, legal, de uma atividade extra que ele buscou, que ele trabalha para conquistar o pão e levar o pão de cada dia para sua família. Então veja, as nossas ações refletem o que nós somos. Então, se você não perdoa esse irmão e nem ajuda ele, como é que eu vou acreditar que você vai dar sua vida para ajudar alguém estranho? Se você não dá o canal do WhatsApp para o cara conquistar o pão. Então, quer dizer, realmente, a gente trata isso como uma hipocrisia. Não tem outra palavra. Então, aqueles que cerceiam a liberdade de expressão de um irmão de farda, como vocês dizem, de ajudar esse irmão de farda, realmente me leva a crer que eu não vou confiar na sua ação de doar a sua vida. Me perdoe, mas eu não tenho como confiar nisso, acreditar que realmente isso vai acontecer. Acho que nós devemos mudar o nosso comportamento, entender. Então, eu crio vários grupos, diversos grupos, todo mundo aí me conhece. Eu somente excluo aquilo que realmente vai prejudicar o grupo. Então, existe aí um número de telefone que ingressou num grupo meu, então aqui eu estou fazendo uma declaração, e ele vendeu cursos do SAMU, né? Mas ele, junto ao curso, ele ofertava ali a venda casada, que também não tem problema, mas o problema é que ele vendia uniformes do SAMU. Ele fabrica, ou ele tem, e vendia. E eram caros, R$ 1.500, R$ 1.800. E as pessoas que estavam no meu grupo passaram a comprar isso e mandar o dinheiro, só que não recebiam o uniforme. Então, aí sim a gente tem que tirar o espaço dessa pessoa. Então, tenho lá um prefixo 47, eu não coloco mais no meu grupo. Antigamente, o meu grupo era aberto, a pessoa já entrava. Diante desse fato de que essa pessoa entrou e que as pessoas compraram o uniforme, depois, o pior, vieram me cobrar posições. Olha, é do seu grupo, tenente. Eu, como estava no seu grupo, eu acreditei que era uma pessoa honesta. Olha o que elas falaram. Olha, estava no seu grupo, eu acreditei que era uma pessoa honesta. Então, hoje, os grupos, a gente tem uma triagem, eu autorizo. Aí, o prefixo 47, que não está no meu contato, se entrar, pedir para entrar, eu não coloco. Eu cancelo. Porque ele vendeu produtos, né, e não entregou. E ainda utilizou ali a minha credibilidade. Não sei se ele falou em meu nome, isso eu não consegui descobrir. Porém, no meu grupo pode colocar tudo. Então, se coloca lá cursos que não são credenciados, cursos que venda de cursos por competências, vendas de TCC, artigo científico e tudo mais. Olha, aí você fala assim, pô, mas você concorda com a venda de artigo científico, TCC, trabalho de conclusão de curso? Eu até estou tomando esse espaço para esclarecer isso, essas coisas também. Olha só, quando ele coloca algo lá e vende no meu grupo, a responsabilidade é dele que está vendendo e a responsabilidade de quem está comprando. Eu não coloco que esse produto é bom, mas eu vou passar a colocar que esse produto é bom. Então, nesse vídeo, vocês vão ver uma coisa interessante. A gente vai estar ajudando pessoas a divulgarem os seus trabalhos nos meus vídeos. É pouco, mas eu vou ajudar. Então, eu, de um determinado ponto da minha vida, eu passei a ajudar mais as pessoas com ações. Então, a gente tem ações de ajudas a pessoas especificamente, aquelas pessoas que nos procuram e precisam. Provavelmente ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, tem muitas pessoas que eu já ajudei.
Então, ao longo da nossa carreira, nós sempre ajudamos, mas a um determinado ponto, nós passamos a ter isso como uma missão. Então, a nossa missão hoje é ajudar pessoas, tá certo? Vocês vão ver nesse vídeo como que será o nosso trabalho e quem quiser melhorar, fazer melhor ou mesmo copiar, não tem problema nenhum. Mas falando sobre cursos que são vendidos, a gente precisa entender assim, que quem vende tem responsabilidade e quem compra também tem responsabilidade. Você só compra, você não é obrigado a comprar, ele não colocou uma arma na sua cabeça e obrigou você a comprar um curso, ele divulgou o curso. Cabe a você pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre o curso e verificar a idoneidade dessa empresa e do curso, e se ele vai servir para você. Porque muitas vezes a pessoa vende um curso lá que você acha que não vale nada, mas para outra pessoa, de repente, é o que ele precisa. Então, por isso que nós deixamos. Então, a gente precisa entender assim, não é a sua necessidade, é a necessidade do grupo. Se você restringir que pessoas coloquem, postem a sua liberdade de expressão, ou seus produtos, ou seus serviços, você está sendo egoísta. Você criou um grupo para você que só você tem benefício. Que bombeiro é esse que tem ações egoístas? O bombeiro tem que ter ações altruístas e não egoístas. Bom, então, com relação a esclarecer TCC, venda e tal, olha só. Quem compra o artigo científico precisa avaliar se esse artigo científico vai atender a sua necessidade, se esse artigo científico ele vai compor, ajudar de alguma forma a fazer. Quem está vendendo o auxílio, ele vai vender a configuração, vai vender a gestão, porque todo artigo científico tem um coordenador de trabalho científico, lá na universidade. Ele que vai te dar as coordenadas, todo o direcionamento. Porém, você está contratando uma pessoa privada que tem um conhecimento que vai te orientar a fazer o artigo científico. Então, ele está vendendo isso, o serviço dele. Se ele produz o artigo, te manda, você lê, você ou não lê, aí é outra coisa. Mas ele vai produzindo lá e vai te mandando. Você vai ter que acertar isso de acordo com o seu título, com o seu objetivo, com as metas daquele artigo. Muitas vezes o artigo científico você tem que defender, então você vai ter que estudar, ler, compor junto com esse consultor, vamos dizer assim, consultor acadêmico. Então não tem problema nenhum, pessoal. Não tem problema nenhum a pessoa fazer um curso por competência. Ele comprova a competência, é um instituto que está na lei de educação, que se você comprovar a competência naquela área, você faz uma avaliação, aquela escola que está credenciada a te dar um curso técnico, curso de graduação, ou o curso de extensão, ele que vai validar o seu conhecimento e vai emitir o certificado dentro dessa legislação que permite a certificação por competência. Muitas vezes a pessoa tem muito mais experiência, muito mais conhecimento naquela área do que o próprio professor. O professor não tem o conhecimento total da área, às vezes, de alguma disciplina. E a pessoa não, ela tem experiência de fazer, de trabalhar, de conhecer aquela profissão, ele comprova isso com a sua experiência, a sua proficiência, de acordo com as documentações que são exigidas pela instituição, e ele pode realizar o curso por competência. Então, todo produto que é vendido no meu grupo, eu não tenho responsabilidade, a não ser que seja meu, ou que eu seja parceiro ou indique. Então, se você compra um produto lá, não é responsabilidade minha, é de quem vende e sua de quem compra. Então, a gente tem que ter lá consciência da demanda e da oferta. Nós temos que ajudar os bombeiros civis a ganhar dinheiro, a terem sucesso, a crescer na vida. E não cercear o direito dele de divulgar num grupo um curso, um produto. Os meus concorrentes divulgam no meu grupo. Os meus concorrentes, eu divulgo em cima. Manda a minha proposta, ele manda lá a proposta dele, uma reciclagem 135, eu mando a minha 120, se eu puder, se eu não puder, eu mando a minha 180, aí quem vai comprar é que vai decidir
Se ele quer a de 130 ou de 180, a minha. Aí é o interesse dele. E se ele comprar, ele tem que entender que ele comprou aquele certificado da forma que foi divulgada. Se não era credenciado, o certificado dele de 130 não vai servir. Se quem assinou o certificado dele não é um coordenador aceito, de quem assinou ou ministrou a aula não é um instrutor credenciado, aí é um problema dele, certo? Então, ele tem que saber disso. Então, aqui nós vamos mostrar como que você pode adquirir um certificado credenciado no Corpo Bombeiro de São Paulo e também vale ressaltar que a pessoa comprou o certificado online lá do Pará. A pessoa comprou um certificado de formação de bombeiro ou reciclagem de bombeiro lá de Santa Catarina. A pessoa comprou um certificado lá de Minas Gerais. Esse certificado não é válido aqui em São Paulo. São Paulo não aceita. Você terá que fazer uma reciclagem. Você fez um curso de formação lá em Minas, no Pará, em Santa Catarina, no Mato Grosso. Você vai fazer uma reciclagem agora aqui em São Paulo. A instituição que vai reciclar você aqui em São Paulo tem que ser credenciado, instrutor credenciado, coordenador credenciado. Porém, é muito importante lembrar que ela vai ter que avaliar o seu certificado. Verificar se o seu certificado tem validade lá no estado que você comprou. Não tem problema nenhum. Você realizou lá a compra do certificado, o curso, fez o curso e comprou lá o curso e o certificado, eles vão avaliar se esse certificado realmente tem validade para a formação naquele estado. Então, se é um estado que exige credenciamento, tem que ser um certificado válido no Corpo de Bombeiro local. Se é um estado que não tem credenciamento, ele tem que ser um certificado válido de acordo com o mercado local, né? Porque não é o mercado de São Paulo, é o mercado lá do estado que você comprou. E aí a instituição decide se ela recicla você ou não. O que eu sempre aconselho para quem me procura, olha, você adquiriu um certificado lá no estado que tem que ter credenciamento, o certificado não vale aqui, mas a gente pode, como você fez o curso, nós vamos fazer aqui uma homologação do seu certificado, e aí nós oferecemos para ele o curso de formação de bombeiro em São Paulo, ao invés de ele fazer a reciclagem, ajudamos ele a ter um certificado válido em São Paulo. É isso que nós temos feito, para moralizar a profissão e ajudar esse profissional a se colocar no mercado aqui e conseguir o pão de cada dia para sua família. Então, nós temos feito muito isso, esse trabalho. Da mesma maneira, nós pegamos muitos certificados de formação que são feitos aqui em São Paulo, a escola não é credenciada, o instrutor não é credenciado, o coordenador não está credenciado e, pasmem, ele não está no sistema. Então, eu consigo ver se o seu certificado está no sistema. E eu tenho feito esse trabalho para o bombeiro, falar, o seu certificado não está no sistema, liga para a escola e manda registrar no sistema. A gente tem ajudado a moralizar bastante as questões de formalização dos documentos e também de corrigir essas questões, tá certo? Não é proibido vender cursos sem credenciamento aqui em São Paulo de formação de bombeiro, de forma alguma. Só que esse curso não tem validade, mas o curso vai valer para outro estado, que não tem credenciamento. Então, vamos supor, se alguém lá de Minas Gerais, não, Minas não, que ela tem credenciamento, desculpa, Acre, Rondônia, Amapá, outros estados que não têm credenciamento, se a pessoa comprar o curso em São Paulo de uma escola não credenciada, vai valer lá. Estou até aqui fazendo uma propaganda, né? Para quem não tem credenciamento, pode vender para estados que não exigem. Só que vai ter que ter os requisitos do mercado lá, daquele mercado lá do estado. Então, no Acre, como é que é o mercado? São 200 horas, são 300 horas, segue a ABNT, não segue? Aí, se segue a ABNT, você tem que ter toda aqueles requisitos do instrutor da ABNT, a formação para instrutor da ABNT. Não adianta você pôr lá, certificado referente à ABNT, aí quem assina é o diretor da empresa. O diretor da empresa, qual a formação dele? Então, falando aqui sobre certificado, se o seu certificado só tem a assinatura do diretor da empresa, realmente, para mim e para o mercado, tem pouca credibilidade, porque o diretor da empresa ele precisa pôr lá as suas qualificações profissionais para assinar aquele certificado. Ou ele tem as qualificações, ou ele tem que pôr um coordenador com as qualificações mínimas que o mercado exige.
Se não tem essa assinatura desse profissional legalmente habilitado, ou proficiente, ou instrutor para aquele curso de formação, realmente, quem é que deu aquela aula? No certificado não aparece, precisa aparecer. Então, é muito importante que o certificado contenha o dono da escola, que é o responsável pelo CNPJ, a escola tem a CNPJ para formação gerencial e profissional, ele tem que ter esse CNPJ com esse código de atividade econômica, que ele é realmente uma empresa de formação e educação profissional. Se ele não tem, não serve. Tenho pego aqui certificado, tenho recebido muito certificado com o KNAI de instalação de gesso, marketing. Quer dizer, não é nenhuma empresa com a atividade econômica adequada para formar ou ministrar cursos da educação profissional. Então, o certificado tem que conter o CNPJ com o KNAI adequado à educação profissional, o CNPJ válido, ele tem que ter o diretor que representa essa empresa, a pessoa jurídica, que é o representante, e ele tem que ter o profissional legalmente habilitado para aquele curso que você está comprando. Se o seu certificado não tem isso, você está fadado a ter um certificado sem muito crédito no mercado. Quem analisa o seu certificado procura o profissional legalmente habilitado, assinando junto com o dono da empresa. Os nossos certificados, sou eu que assino, eu sou o dono da empresa e sou um profissional legalmente habilitado. E eu somente assino certificados que eu sou profissional legalmente habilitado ou proficiente previsto na legislação para ser instrutor. Eu não assino certificações das quais eu não tenho competência, justamente para que não seja questionada a minha credibilidade. Mas vamos falar então agora sobre cadastro de bombeiro, beleza? Sobre credenciamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar no Google. Não é só um trabalho, é uma arte. Então a gente pesquisa no Google, nós entramos lá no Google e escrevemos lá, Corpo de Bombeiro de São Paulo. Vai aparecer o portal do Corpo de Bombeiro. Você vai vir aqui, ó, Segurança contra Incêndio. E aqui já aparece, logo na primeira aba, credenciamento. Você clica em credenciamento, ok? Clicou em credenciamento, vai aparecer uma outra aba. Nós vamos mostrar aqui para você. Então, o que vai aparecer quando você clicar em credenciamento? Ah, muito bem. Vamos lá, né? Vai aparecer isso aqui, ok? Se você caiu aqui em credenciamento, vai aparecer isso aqui, credenciamento do Corpo de Bombeiro. Aqui tem tudo que você precisa saber. A portaria que fala sobre credenciamento, aqui tem a portaria, a Lei Federal 11.901, que fala da profissão, a Lei 15.180, que fala sobre a competência do Corpo de Bombeiro em credenciar empresas de formação de bombeiro, ou escolas, que nós vamos falar aqui o que é, e instrutores. Aqui tem a instrução técnica 19, aqui está 2019, mas a instrução técnica mudou para 2025. Já tem uma nova versão. A gente vai falar sobre isso. E aqui tem o decreto, certo? Que instituiu a segurança contra incêndio, as medidas de segurança contra incêndio. Aqui também é o decreto desatualizado de 2018. Nós temos agora o decreto que fala sobre o regulamento de segurança contra incêndio de 2024. Então, preste atenção. Muitas vezes você pesquisa e está desatualizado. Instrução técnica desatualizada, decreto desatualizado. Depois, em um outro vídeo, a gente vai falar sobre eles. Bom, aqui ele manda você baixar o manual sobre como se credenciar, e aqui vai ter todas as orientações. E antes da gente ir aqui no Veja Mais, eu vou mostrar aqui para você. Você pode consultar escola antes de 2018, se elas estão credenciadas, aqui embaixo, certo? Aqui embaixo.
Centro de Formações. E você pode pesquisar instrutores antes de 2018 aqui embaixo. Então, se um instrutor não estiver lá no cadastro novo, ele vai estar aqui embaixo. Aí você tem que pesquisar aqui. Então, existem duas áreas para você pesquisar. Aqui, escola e instrutores, embaixo. E aqui em cima, você tem um novo cadastro de credenciamento. Tá certo? Então, quem pode se credenciar? O bombeiro civil pode se credenciar, não é obrigatório. E quem é obrigado a se credenciar? Empresas ou escolas que formam bombeiros civis são obrigadas a estarem credenciadas e instrutores, tá certo? Então vamos lá. Aí você clica em Veja Mais e aí vai aparecer uma outra aba quando você clica em Veja Mais, tá certo? É a nova página para credenciamento a partir de 2018. Então, como eu expliquei anteriormente, se você não encontrar o instrutor ou a escola credenciada, você tem que ir lá naquela primeira opção lá embaixo, centro e instrutores. Ali estão os instrutores antes de 2018. Eu estou ali, que eu fui um dos primeiros a ser credenciado em 2014. Eu estou ali. Mas eu também estou na aba nova. Eu me credenciei na página nova de credenciamento. Então, estou credenciado nos dois, no antigo e no atual, tá certo? Então, vamos lá. E aí, quando você clica ali, vai aparecer essa página. Olha que interessante. Clicou no Veja Mais, aparece isso, credenciamento do bombeiro. Aqui nós temos 3 ícones, um vermelho, um verde e um azul. O vermelho é para os membros do Corpo de Bombeiro, é o acesso à intranet. O verde é para você se credenciar. E o azul é para você pesquisar, tá certo? Depois nós vamos voltar aqui em pesquisa pública. Vamos ver aqui o acesso ao cidadão. É na onde você tem que clicar, certo? E vai aparecer aqui para você acessar. Se você esquecer a senha, basta você que depois clicar aqui, esqueci minha senha, colocar seu e-mail, ele manda você redefinir. Eu vou colocar aqui o meu nome, ok? Então, o meu credenciamento novo. Aí eu ponho não sou robô. E aí eu vou clicar em entrar. Veja, entrei. Bom, o que vai aparecer? Então, quando eu clico ali, coloco minha senha, que eu fiz, né? Eu vou voltar depois para orientar você a fazer. Então, ali, eu coloco meu e-mail, minha senha, não sou robô, e vou entrar numa página. Que página que eu entrei? Na minha página de cadastro no Corpo de Bombeiros. Fiz um cadastro, né? Então, eu entrei lá, ok? Quando eu entrei, apareceu isso. Os meus perfis que eu criei. A gente vai pedir para você criar o perfil de bombeiro civil. E depois, se você quiser fazer instrutor de bombeiro, a gente ajuda você na certificação e nos cursos de instrutor. Então, eu vou entrar aqui no meu de instrutor, né? Aí, eu cliquei em instrutor, eu fui para o perfil de instrutor, certo? E aí vai aparecer lá o instrutor de bombeiro, o perfil de instrutor. Então, aqui eu tenho o meu cadastro de usuário, onde estão meus dados, usuário, cadastro. Aqui eu tenho instrutor de bombeiro civil, tudo que eu pedi e foi aprovado, tá vendo? Tudo aprovado, ó. Aprovado, aprovado, aprovado. Então, eu me cadastrei novamente no Corpo de Bombeiro em 2018 para ter o meu nome na pesquisa pública atual. Então, eu estou aqui aprovado como instrutor em todas essas disciplinas. Então, para você ser instrutor em todas essas disciplinas, você tem que mandar certificações de cada uma delas. A nossa plataforma tem essas certificações. Ok? Perfeito. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer o cadastro, ok? Então, vamos lá.
Então, você não tem o cadastro, você vai iniciar o cadastro, você clica aqui embaixo, ó, entrou aqui no verde, lembra? O verde, cliquei no verde, cadastrar. Aí, cliquei em cadastrar. Antes da gente fazer o cadastro, eu quero trazer aqui para você uma novidade. Se você teve um incêndio no seu veículo, um incêndio na sua residência, o seu estofado, os seus carpetes, as suas cortinas estão com odor de fumaça, ou foram queimados, ou você precisa limpar o seu carpete, o seu estofado, o seu colchão, entre em contato com a Castro Clear. Veja aí, aqui é o nosso patrocinador desse vídeo, nosso patrocinador do nosso canal, Castro Clear. Ele vai higienizar, limpar, detetizar. O bombeiro faz o rescaldo. A Castro Clear termina o rescaldo do bombeiro e deixa o seu estofado, o seu colchão, o seu sofá brilhando, higienizado, do jeito que você gosta. Castro Clear. Sabe por que eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar? Porque eu trabalho duro todos os dias. Eu durmo pensando em como fazer isso acontecer. Eu acordo pensando em como fazer isso dar certo. E só Deus pode me fazer parar. Mas eu acho que Ele não vai me fazer parar, não. Porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe das minhas intenções, da minha verdade, do meu propósito. E quando a gente coloca o coração no que faz, não tem erro. O céu é o limite. E quer saber de uma coisa? Bom, vamos continuar aqui com o nosso cadastramento, ok? Então, você vai pôr aqui no cadastramento pessoa jurídica. Se você for uma escola, você coloca aqui pessoa física. Mas nós vamos aqui fazer só pessoa jurídica. Então, pessoa física, você vai escolher o perfil. Eu peço a você que faça de bombeiro civil, primeiro, e depois a gente ajuda você a fazer o do instrutor. Bombeiro civil, coloca o seu CPF, preenche o seu nome correto, muita atenção no número do CPF e no nome completo. Aqui você só escreve o CPF, não põe ponto, não põe nada. O sistema vai fazer tudo isso. Você põe aqui 075, 005, veja que ele vai pôr no ponto, tá? Beleza? Aí você põe um telefone fixo, qualquer telefone fixo. E depois o seu telefone celular, sempre com 9. Ah, o meu telefone não tem 9. Põe um 9 aí, senão ele não vai aceitar. O e-mail que você usa, confirma o e-mail e cria uma senha. A gente sempre pede para criar uma senha fácil. Você pode pôr ano maiúsculo. Ano não vai dar, tem que ser com 8 dígitos. Então vamos lá, refazendo. Você vai colocar. Vamos pôr aqui uma coisa que você não esquece. Pode ser o seu nome, tá certo? Põe a letra maiúscula, tipo Bruno. Tem que ter mais que 4 letras, tá? Então, Bruno maiúsculo, né? O B maiúsculo, R-U-N-O, minúsculo. Bruno, com B maiúsculo. 2025. E repete embaixo. É uma senha simples, só para acesso do cadastro. Ou você coloca outra senha, mas muito cuidado com caracteres, né? Pode ser que o sistema não aceite, tá bom? Então, a gente sempre escolhe um nome, né? Mas tem que ser um nome com mais de 4 letras. João, J, né? João, não põe o tio, tá? 2025. Use o 2025 como número. Vai dar certo. Tá bem? Ou então, você pode pôr carro. C maiúsculo A-R-R-O, 2025. Uma palavra que tenha a letra maiúscula e tenha mais que 4 letras, tá bom? E o número 2025. Vai dar certinho. Você clica em gravar, ele vai dar um erro. Vai falar que deu erro, mas não tem problema. Clicou em gravar, você põe OK, do jeito que aparecer aqui, e pronto, você está cadastrado. A partir do momento que você está cadastrado, aí você clica no verde, né? Novamente. Ok?
você clica no verde novamente, no quadrinho verde lá de acesso ao público, e aí você vai colocar aqui o e-mail que você fez, geralmente ele já fica salvo. E ele pede para salvar a senha aqui. Pode ver que aparece aqui do lado, eu tenho tudo salvo. Então você coloca o seu e-mail, a senha, salva ela aí no seu Google, e aí você clica em entrar, vai aparecer o perfil de Bombeiro Civil. Você clica em Bombeiro Civil, você vai vir aqui, ó, solicitações, ok? Ele vai pedir para você fazer credenciamento de formação, Bombeiro Civil, credenciamento ou renovação. Se você quiser, não é obrigatório. Mas você abriu o cadastro. Esse mesmo cadastro serve para instrutor e para outras finalidades dentro do credenciamento. Tá certo? Aí você abriu. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você fazer colocar seus dados cadastrais aqui embaixo. Eu vou abrir aqui. Beleza? Então, quando você clicar lá embaixo nos dados cadastrais, aí vai aparecer lá para você preencher todos esses dados cadastrais aqui, ó, como eu preenchi. O RG com seu dígito, tem que ser o RG que você vai subir depois no sistema, o mesmo número. Se você trocou o RG, põe o novo. Muitas vezes o seu RG agora é o seu CPF. Aí você põe ele como RG e como CPF, porque é o mesmo número. A data de emissão, o estado, a secretaria que fez o RG, Secretaria de Segurança Pública, o CEP da sua casa, o endereço, aí você tem que preencher todos esses dados. E aí você vai pôr o nível de escolaridade, ok? Você pode pôr superior completo, se você tem, ou então o ensino médio completo, tá? Que precisa disso para ser o instrutor. Mas se você vai ser só bombeiro civil, é médio e incompleto, ele aceita. Mas, para ser instrutor, médio completo ou ensino superior. Tá bom? Ok? E aí você clica em gravar. Pronto. Você fez todos os dados aí. Ok? Tranquilo? Aí, ele te dá a opção aqui, ó, de mudar o perfil de usuário. Você vem aqui em usuário, cadastro, mudar perfil. Aí você escolhe. Eu já escolhi os 3 aqui. Você escolhe os 3 e clica em gravar. Pronto, você já também criou o perfil para instrutor. Tá certo? Muito bem. Então, aqui, a gente encerra a nossa explicação sobre credenciamento. Então, só resumindo, conhecimento é muito importante. Você agora sabe que existe o site do Corpo de Bombeiros no Estado de São Paulo e você consegue credenciar como bombeiro, como instrutor. Tá certo? O responsável técnico é somente engenheiro ou arquiteto, que tem segurança contra incêndio. O Corpo de Bombeiro não abriu ainda responsável técnico para técnico. Tudo bem? Também é isso. Mas pode clicar lá em responsável técnico e deixar já o perfil aberto. Quem sabe, com o passar dos anos, o bombeiro aceite o técnico para ser um responsável técnico em alguma área. Deixa lá o perfil pronto. Sempre eu falo que o que é bom, a gente deve deixar. E aí, resumindo, conhecimento é bom, você conhece agora como que é o sistema de credenciamento, que as empresas têm que estar credenciadas obrigatoriamente. Empresa é diferente de escola, empresa é uma instituição econômica privada que tem o CNAE, a atividade econômica voltada a ensino profissional, ensino livre. Escola pode ser para ensino fundamental, ensino técnico, graduação, né? Você tem ensino infantil também, então é para educação formal. A escola que forma, que é reconhecida como instituição de ensino, ela precisa ter o CNAE de ensino, está reconhecida pelo órgão da Secretaria de Educação, ou municipal ou estadual, ou publicada em diário oficial pelo MEC, né? No diário oficial do MEC, como universidade ou faculdade. Então, escola é diferente. Aí, uma universidade pode ser credenciada, uma universidade pode formar bombeiro civil sem estar credenciado no Corpo de Bombeiros de São Paulo? Não. Vamos dar um exemplo. O SENAC é uma escola, uma escola reconhecida pelos órgãos da educação.
Mas para ele ministrar curso de bombeiro civil, ele tem que se credenciar no Corpo de Bombeiro. E agora nós vamos mostrar como pesquisar, tá certo? E o SENAC é aquele SENAC que está ministrando a aula que tem que estar credenciado. Não pode ser o outro SENAC da outra cidade, da outra região de São Paulo. Então, o SENAC da Lapa tem que estar credenciado o SENAC da Lapa. Ah, mas eu sou SENAC. Não, são instituições diferentes com CNPJ diferente. Sou SENAC do Tatuapé, eu vou usar o credenciamento do SENAC da Lapa. Não serve. O SENAC do Tatuapé que está realizando o curso é que tem que estar também credenciado. Vamos mostrar isso agora para vocês, tá certo? Como pesquisar o instrutor e a instituição. Vamos lá, então? Perfeito. Então, primeira coisa. Nós já mostramos para você aqui a área de credenciamento, como chegar aqui. Você estava em acesso do cidadão, agora você vai clicar no azul, pesquisa pública, ok? Você clicou em pesquisa pública, vai abrir para você um campo para você pesquisar. E tem a forma certa, o requisito certo para pesquisar. Vamos ver como pesquisar. Vamos lá, então? Então, você clicou em pesquisar, vai aparecer pesquisar pessoa física ou pesquisar pessoa jurídica. Pesquisar instrutor ou bombeiro civil, ou pesquisar empresas ou escola. Então, eu vou pesquisar pessoa física. Eu vou colocar o meu nome. Instrutor. Ok? Meu nome, pessoa física, João Castro, eu preciso pôr 5 letras. João não daria. Então, eu tenho que pôr João Castro. Instrutor. E aí eu clico em pesquisar, ok? Cliquei em pesquisar. O que vai acontecer? Vai abrir se eu tenho ou não credenciamento. Vamos ver, então, se abriu? Se eu tenho credenciamento? Ok. O que abriu aqui? João Castro de Souza, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. João Castro de Souza, credenciado em instrutor de primeiro socorro, atividade de bombeiro, equipamento de combate a incêndio, EPI, EPR, prevenção e combate a incêndio, produtos perigosos, salvamento de altura, salvamento terrestre, fundamento da análise de risco. Então, eu estou na pesquisa atual, na página atual do Corpo de Bombeiro. Pode ser que você pesquise aqui um instrutor que se credenciou em 2015, 2016, 2017, 2018, ele não apareça aqui. Aí você tem que ir lá na onde nós falamos anteriormente. Você vai lá embaixo, quando você entrar em credenciamento, em instrutor. E ali você vai pesquisar por ordem alfabética o nome do seu instrutor. Ele tem que estar ali. Se ele não estiver ali e não estiver onde eu pesquisei agora, ele não é instrutor credenciado. E outra coisa importante, ele precisa ministrar a aula da disciplina que ele está credenciado. Se ele é credenciado em primeiro socorro, ele não pode ministrar aula de prevenção e combate a incêndio. Ele está habilitado e tem competência para primeiro socorro. Se ele é instrutor credenciado em PCI, prevenção e combate a incêndio, ele não pode ministrar aula de primeiro socorro. Eu estou credenciado em todas as competências, ali no atual e lá no antigo. Se você pesquisar João Castro, lá vai aparecer. Eu estou credenciado em todas as disciplinas, então eu posso assinar o certificado como instrutor de todas as aulas. E outra coisa importante, eu estou cadastrado lá na empresa, no cadastro da empresa, no credenciamento da empresa, como coordenador. Para ser coordenador, precisa atender requisitos. Não é qualquer pessoa que pode assinar o curso. É o instrutor de todas as disciplinas, sendo coordenador. Não é porque ele é instrutor de todas as disciplinas, mas ele não atende o requisito de coordenador, então o coordenador tem que assinar do lado. O coordenador assina e o instrutor assina. No nosso caso, a minha empresa, eu sou o coordenador cadastrado, que eu atendo os requisitos, e sou o instrutor em todas as disciplinas. Então, não preciso dos instrutores assinando o certificado. Eu mesmo assino. E sou o dono da empresa. Tá certo? Essa é a vantagem de ser bombeiro, instrutor credenciado, técnico de segurança do trabalho, tenente lá do Corpo de Bombeiro, com a formação que é exigida, e dono da empresa. Então, eu assino uma assinatura só. E vai lá minhas qualificações.
Quem não é dono da empresa, ele vai assinar como dono da empresa, vai assinar como coordenador, se ele for ter os requisitos, e pode assinar como instrutor. Se ele não é, ele tem que contratar essas pessoas para fazerem. Olha, contratar. Ele tem que ter um contrato formalizando que aquele coordenador é o responsável pelo curso. Porque ele alegou lá para o Corpo de Bombeiro a informação de que aquele coordenador trabalha para ele, ou por contrato, ou por CLT. O instrutor ou trabalha por contrato de PJ, como prestação de serviço, ou de CLT, porque o instrutor que trabalha informal na formação de bombeiro civil, ele está irregular. E isso pode trazer efeitos jurídicos. Então, é importante a gente legalizar a profissão. Então, eu tenho lá instrutores, eu tenho que criar um contrato de pessoa jurídica. Primeiro, ele vai trazer responsabilidades trabalhistas para você. Se ele sofrer um acidente lá, você vai ter problema. Com um contrato, você já alivia esses problemas. Se ele causar um acidente em um aluno e for acionado, ele não tem contrato trabalhista, olha o problemão. Mas a gente sabe que no mundo real não é isso que acontece. São pessoas que assinam sem mesmo ter ido lá na escola, nem na escola vai. Mas cada um é responsável pelo seu nariz, tá certo? Agora, nós vamos fazer a pesquisa sobre escola ou empresa. Nós já explicamos a diferença de escola e empresa. Então, vamos lá. Eu clico em pesquisar, ok? Cliquei lá em pesquisa pública, tranquilo. Vai abrir para mim pesquisa pública, ok? Abriu pesquisa pública, eu ponho em pessoa jurídica. Aqui no caso, eu vou colocar a minha empresa. Eu posso colocar o CNPJ ou o nome. Eu vou colocar aqui brigada, ok? Vou pôr campo de treinamento e vou pesquisar. Tem que aparecer o nome da minha empresa. Ou várias brigadas, né? E aí, agora, nós vamos ver se apareceu o nome da minha empresa, se eu estou realmente credenciado. Então, eu sou instrutor credenciado, sou coordenador, já provei, agora eu vou provar que a nossa empresa também é credenciada. Então, eu clico lá e vou mostrar, vai aparecer aqui. Então, aqui apareceu as brigadas que são credenciadas. Tem essa aqui da Workfare, a do José Alves, e tem a minha, ó, Brigada Consultoria. Tá certo? O nome fantasia, na onde ela está, o centro, e Jaguariúna. Bom, não aparece o CNPJ aqui, nesse credenciamento aqui, mas é muito importante você pesquisar CNPJ de Brigada Consultoria e ver se ele está ativo. Aí é uma pesquisa que você faz no Google, põe lá, CNPJ Brigada Consultoria. Vai aparecer os quinais. Eu vou mostrar aqui também, certo? Então, é muito importante você pesquisar se a empresa está credenciada e depois pesquisar se o CNPJ dela é correspondente, né? Porque ele pode ter cancelado o CNPJ e ter ainda o credenciamento válido, mas já não está valendo. Então, muito importante a gente verificar isso. Então, tem o credenciamento, e aí eu pesquiso lá se esse CNPJ tem KNAI. É claro que o Corpo de Bombeiro, ele olhou isso, né? Então, ó, vai aparecer lá, o CNPJ da Brigada, tá aqui, ó, Firefight e tal, empresa sediada em Jaguariúna, tudo bem, ok? Então, tá aí o CNPJ para você confirmar. Aí eu quero saber o que tem nesse CNPJ. Aí você clica, pesquisa na página, vai aparecer. Então, vai aparecer aqui o que eu tenho lá como KNAI, o que eu posso trabalhar, né? Aí tá aqui. Os KNAIs vão aparecer, tá vendo os códigos, ó? Código descritivo da atividade. Atividade de vigilância e segurança privada, eu posso terceirizar serviços, tá? De segurança, incluindo bombeiro. Entra aqui nessa terceirização. Educação profissional de nível técnico, eu tenho KNAI. Atividade de apoio, exceto caixas escolares, que seriam pedagogia, trabalho de pedagogos, né? Porque e trabalho como coordenador de curso universitário, técnico, na educação. Eu posso ser um coordenador e prestar serviço. A minha empresa pode fazer isso, criar cursos técnicos, cursos de graduação, pós-graduação. Ensino do esporte,
porque eu sou professor de educação física, eu sou professor técnico em esportes aquáticos, natação e salvamento aquático, com CREF. E atividades de condicionamento físico. Por ser professor de educação física, eu tenho CREF também. Então, esses são nossos quinais válidos, ok? Então, é assim que você pesquisa, é assim que você fica conhecendo. Então, resumindo, concluindo, escola é diferente de empresa, escola é instituição de ensino, essa instituição de ensino, tanto o SENAC, outras, faculdade, escola técnica, precisa estar credenciada no Corpo de Bombeiro, mesmo sendo escola, para promover o curso de formação e reciclagem de bombeiro. As empresas têm que ter KNAI para educação profissional e elas podem se credenciar no Corpo de Bombeiro e formar e reciclar bombeiro civil. Conhecimento é válido, como nós falamos aí da parábola do poço, porém, se você não souber aplicar, todo o conhecimento que você tem será em vão. Então, o conhecimento, ele é um investimento e ele tem que trazer retorno. Você procure cursos credenciados, procure cursos de instituições que vão te oferecer aquilo que você precisa. Não se preocupe com o que estão vendendo. Se preocupe com seus objetivos, sua meta. Compre aquilo que você acha que vai te dar resultado, que vai pôr dinheiro no seu bolso, que vai fazer você subir um degrau na profissão. Não se preocupe com a torcida. A torcida, você tem torcida a favor e torcida contra. Depende do time que você joga, tá certo? E o que é mais importante, pessoal, muito cuidado com os cursos de formação de bombeiros. Se você quer um curso para trabalhar em São Paulo, precisa ser credenciado em São Paulo. O instrutor, o coordenador e a escola. A gente está sempre fazendo vídeos, sempre contribuindo com o desenvolvimento da profissão, e nós agora estamos colocando patrocinadores no nosso vídeo. Você quer ser um patrocinador do nosso vídeo, com a sua empresa de extintores, sua empresa de AVCB, com o seu negócio, seja qual for, você pode entrar em contato comigo no telefone 947-60-1155, no WhatsApp, aqui, ó, 947-60-1155, Tenente Castro, e nós vamos colocar o seu negócio aqui no nosso vídeo. Você não vai ter, você não terá nenhum custo para divulgar o seu negócio no nosso vídeo, tá certo? Muito obrigado, e acompanhe o nosso canal, se inscreva, dê um like, Universidade Bombeiro Educador, tá certo? O nosso canal é técnico de prevenção e combate a incêndio. Venha fazer parte dessa família. Sabe por que eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar? Porque eu trabalho duro todos os dias. Eu durmo pensando em como fazer isso acontecer. Eu acordo pensando em como fazer isso dar certo. E só Deus pode me fazer parar. Mas eu acho que Ele não vai me fazer parar, não. Porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe das minhas intenções, da minha verdade, do meu propósito. E quando a gente coloca o coração no que faz, não tem erro. O céu é o limite. E quer saber de uma coisa?